Gente, Brasilda Gerais, hoje nós estamos falando sobre internet, né? Os benefícios, mas os riscos também, né? Desse mundo virtual que nós estamos tanto nele, né? E a questão do até quando, né? Quando vira um vício, né? Tanta gente viciada em Facebook. Se você tem algo a dizer, tá na hora, fala pra gente, telefone 3209-0021. Esse número, além de você falar com a gente, olha só, você concorre a 3 kits com 2 livros, tá? A turma do facebook.com/Brasilda Gerais tem um livro desse aqui também, são 3, mas aí é a 4ª edição, né? A cor dele azulzinha tá lá em cima da minha mesa, mas são 3, entra lá. Tem também o e-mail do programa, olha, tudo à sua disposição. A gente adora receber o seu contato, é fundamental pra gente. Mas olha só, vou conversar agora por Skype com a Juliana Carpanês. A Juliana é jornalista e editora do UOL Tecnologia. Agora o seguinte, parece que o conhecimento do mundo virtual não foi suficiente para a Juliana ligar o sinal de alerta e se manter ilesa da rede. Ela é viciada na internet e se propôs um desafio, conseguir ficar offline, quer dizer, sem internet durante um mês. Foi no ano passado, né? Ela só abria e-mail profissional. É isso mesmo, Juliana. Como é que foi essa experiência? Oi, boa noite, Roberta. Boa noite a todo mundo aí. Na verdade, eu não consegui ficar um mês fora da internet completamente. Foi fora das redes sociais, que eu já sou bastante viciada. Mas da internet completamente eu não conseguiria, Roberta. Pois é, mas você teve recaídas mesmo na rede social, Juliana? Tive recaída justamente, vocês estavam falando aí no primeiro bloco, por essa questão que a internet ela não é mais dividida. O entrar na internet ele ficou mais distante da nossa vida, porque hoje ela é muito conectada a tudo. Então eu tô assistindo o seu programa em Minas, eu tô em São Paulo, eu tô assistindo o seu programa pelo Facebook. E é tudo conectado, as redes sociais estão em tudo, e aí a gente acaba não percebendo. Então essa vez que eu tive uma recaída foi um crime que tinha acontecido, um episódio com 2 personagens curiosos. E eu entrei no Twitter dessas pessoas e fui lá, fucei, quis saber tudo da vida delas, que é o que a gente faz, porque agora as pessoas têm um cadastro na internet, né? E só depois eu me dei conta de que eu não poderia estar lá. Então esse limite está cada vez mais difícil. A internet está muito integrada com a nossa vida, principalmente as redes sociais. Com certeza. Agora você tem um blog também. Como é que ficou esse blog também? Ficou parado um mês? O blog ficou parado, é um blog que eu tenho sobre gatos, ele ficou parado e a minha angústia era principalmente pensar que as pessoas tinham comentado no blog e eu não ia responder. Então, com as redes sociais, a gente tem que dar satisfação para as pessoas. Então, você está sempre entrando, se alguém comenta alguma coisa no seu Facebook, você vai lá e curte. Você não quer deixar as pessoas no vazio, no vácuo. E isso acaba criando mais uma obrigação, né? Então você tem todas as suas atividades da vida e você ainda tem que ficar lá mostrando que você está ligada nas pessoas. Eu me senti mal por deixar as pessoas que acompanham o meu blog no vazio, assim, sem dar nenhuma satisfação durante um mês. Agora, Juliana, depois você fez uma reportagem, você fez uma matéria, uma reportagem sobre esse tempo que você, pelo menos, você tão ficar longe, né? O que ficou dessa experiência para você? O que você tirou dessa experiência, na verdade? Eu acho que o principal, Roberta, é que as redes sociais elas estão em tudo na nossa vida, mas se a gente for peneirar mesmo a importância, o que a gente tira de importante de lá é pouco. Então, eu fiquei longe e dá uma certa ansiedade, porque você sabe que tem um universo paralelo acontecendo virtualmente, você está fora dele. Mas depois, quando eu fui ver, o que eu tinha perdido era muito pouco, realmente. Assim, poucas mensagens, pouca coisa importante. Então, eu acho que a gente acha que as redes sociais são uma grande parte da nossa vida, mas a gente perde muito tempo nelas também. Assim, o tempo útil é realmente pequeno. Com certeza. Agora, para finalizar, você se considera uma viciada mesmo? Eu sou viciada em serviços específicos. Eu sou viciada num aplicativo de foto chamado Instagram, que fica no celular. Então é um problema, porque qualquer minutinho que eu tenho, eu tô esperando o elevador, eu tô na fila da farmácia, eu tô lá no Instagram para ver fotos que as pessoas postam. Mas eu acho que é só isso, não é uma dependência geral e não é algo que eu acho que me faça mal ainda. Mas você está cuidando, né? Ainda, quer dizer, você está cuidando, né, Juliana? Tô de olho, Roberta, pode deixar. Tá bom, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Boa noite. Tudo de bom para você. Então, gente, mas vocês têm sentido as pessoas assim viciadas demais e fazendo mal? O que você acha? Faz mal ou não faz? Não tem problema? O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que tecnologia tem que propiciar conforto.
entendeu? Então, para mim, o grande barato da tecnologia é o conforto que me dá de estar sentado no escritório da minha casa ou do meu escritório e fazer uma interconexão com o mundo inteiro, buscar as informações, estudar todos os assuntos que eu preciso. Agora, é aquela história, se o telefone toca na sua casa, você é obrigado a atender? Não é. Então, muitas vezes, essa invasão, né, do tempo e dessa interatividade massiva que as pessoas acabam se sujeitando nas redes sociais, só tem uma solução, elas mesmas se policiarem. Então as pessoas são muito impulsivas em relação a essa necessidade de se conectar, de falar, estou chegando em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu acho isso realmente algo muito estressante. Então, é bom ter esse recurso, é ótimo checar referências, por exemplo, né, acerca de um restaurante que a gente está a fim de ir, numa cidade que a gente acabou de chegar, etc. Mas fazer disso um tempo muito estendido durante o dia, eu acho extremamente desnecessário, no meu ponto de vista. Agora, checar referências é sempre uma excelente fonte de informação em relação ao dia a dia que a gente tem. E as pessoas tinham que aprender mais a respeito desse assunto, porque se elas checassem referência através de vários sites, nessa fase que a gente está da internet, cuja a maior riqueza é o conteúdo que vem dos comentários das próprias pessoas, isso faria com que isso com certeza faria com que a gente teria muito menos problemas jurídicos do que nós estamos enfrentando hoje. Você concorda? Concordo. Inclusive, eu acho que isso vem muito da questão da facilidade também. Né? Igual foi dito, hoje a facilidade que você tem de fazer tudo, né? Tudo da nossa vida hoje que traz uma certa facilidade, por exemplo, quem tem GPS, já usou GPS, difícil ficar sem. Né? Quem hoje tem acesso lá, pega um Google Maps lá, por exemplo, na internet, vê, eu estou aqui, por exemplo, vou sair daqui agora, quero um restaurante, mas eu quero um restaurante de comida japonesa. Eu pego o Google Maps lá e falo assim, ó, restaurante de comida japonesa. O celular aponta onde está um restaurante de comida japonesa. Eu acho que certas facilidades, depois que a gente tem contato com elas, porque quando fala internet, muitas vezes o pessoal acha que é só rede social. Não é só rede social, né? Para a grande maioria de brasileiros, sinônimo de internet é a rede social. Para a grande maioria, mas tem vários outros serviços que a gente pode usar, né? Que se você for levar em consideração, meio que a gente fica conectado o dia inteiro mesmo. Eu estava falando da questão de cidadania, os sites que tem para as pessoas reclamarem e tudo mais, assim, isso é muito rico, né? Muito. Eu vejo um aspecto positivo. O primeiro comentário é que isso ainda está na sua infância. Né? A gente precisa lembrar que redes sociais vem muito mais coisa por aí, né, Ivan? Esses são os primeiros experimentos. A internet em si tem 17 anos. O próprio Facebook é um serviço muito jovem, né? O Twitter, eu me lembro de um amigo, quando ele me mandou, começo da década de 2000, não me lembro que ano foi. Ele me mandou o seguinte, olha, tem esse serviço novo aqui, chama-se Twitter, é feito para você dizer onde você está. Quer dizer, eles fizeram o Twitter para servir para uma coisa e funcionou completamente diferente. Eles foram levados para outro tipo... Ontem eu recebi uma mensagem do Twitter que eu tive 5 anos de conta do Twitter ontem. Foi um dos primeiros que abriu. Você imagina essa referência, 5 anos é nada. Mas como observatório, quer dizer, eu por razões profissionais, inclusive, eu tenho que ter site nesses lugares e observo e tudo. Mas como observatório, eu acho que é uma coisa muito boa. Eu fico sabendo de amigos meus que eu não encontro há tempos, quer dizer, tenho notícias a respeito deles. Eu não sou um protagonista numa rede social. Mas é uma maneira de se aproximar, né? Mas é um grande observatório, Eu mando recados e tal. Mas o que você acha mais legal? Quer dizer, legal você já falou, né? Mas o que você acha que não é legal que acontece na rede? Não, eu acho que a rede em si... Quer dizer, o que está acontecendo é que nós estamos descobrindo traços do comportamento humano, certas dimensões do comportamento humano, que afloraram, ficaram mais evidentes por causa dessa facilidade tecnológica. A automação levou a isso. As pessoas nos surpreendem com o seu protagonismo, às vezes seu exibicionismo, coisas que a gente não antevia, não imaginava que as pessoas iriam se comportar dessa maneira. Então... isso nos surpreende. Agora, a tecnologia é apenas um facilitador. O que há de... Se houver alguma coisa de inadequado, não é um problema da tecnologia ou nem da rede social. É do traço de personalidade das pessoas que utilizam. Quer dizer, a gente não sabia disso a respeito das pessoas em geral.
porque não havia esse espaço para elas se expressarem e serem protagonistas dessa maneira. Eu acho nós que estamos descobrindo mais a respeito de nós mesmos. Sociológico Sempre e volta. antropológico na internet. Isso. Nós estamos descobrindo tribos, comportamentos, né? e coisas que a gente não sabia a respeito de nós Gente, dá mesmos. só licença um minutinho, porque eu estou com o Skype agora com o Cristiano Nabuco. Ele é psicólogo e coordenador do programa Dependentes de Internet do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite. Tudo bem? Tá, tudo bem? Então, olha, essa questão de dependência da internet atinge hoje milhares de pessoas e sem distinção, né? Jovens e velhos, ricos e pobres. Eu sei que vocês fizeram aí no hospital uma pesquisa e no princípio achando que era jovem só e não, tem idosos. Parece que o senhor já tratou de pessoas com mais de 70 anos de idade e dependentes da internet. Exatamente. Quando nós iniciamos o trabalho, nós nos debruçamos sobre o tema que existia ainda um tanto quanto embrionário, né? Para você ter uma ideia, quando se faz hoje uma pesquisa nos bancos de dados internacionais a respeito de depressão, quando você tecla lá depression, por exemplo, você encontra alguns milhões de papers, de reports que vão dar conta dos diferentes ensaios, né? Quando nós fizemos isso inserindo nomes como dependência de internet, vício em internet, na verdade não localizamos mais do que 100, 150 artigos. Ou seja, é como se de uma maneira ou de outra a massa crítica de conhecimento a respeito desse tema ainda estivesse sendo modelada, né? E de lá para cá o que nós temos observado é que esse tema ele vem ganhando uma dimensão maior. Por exemplo, na Ásia, nos tigres asiáticos, onde a internet fez o aparecimento precocemente se comparado aqui, no Brasil, nós temos hoje já uma preocupação governamental, como se fosse uma questão de saúde pública, por exemplo, regulando a abertura de cybercafés. Enfim, me parece que de uma maneira ou de outra nós conseguimos antever os problemas que ainda aqui não se equalizaram tão claramente, mas que futuramente nós vamos ter que nos deparar de alguma maneira. Pois é, agora o que acontece, hein, com as pessoas que se tornam viciadas pela internet? Quer dizer, o que essas pessoas trazem para vocês, psicólogos e psiquiatras? Quando nós iniciamos o trabalho, a ideia que se tinha era de que a dependência de internet, propriamente dita, ainda que não sendo um diagnóstico oficial reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, ela poderia, de uma forma ou de outra, retratar a nova relação que o ser humano vem desenvolvendo com a máquina e, mais especificamente, com o computador. Então, a grande questão que se colocava era se a dependência de internet, efetivamente, ela seria um diagnóstico primário ou secundário. O que isso quer dizer? Talvez um indivíduo com fobia social pudesse, então, utilizar as redes virtuais como uma forma de se proteger e, ao mesmo tempo, dialogar com o mundo. O indivíduo que provavelmente apresenta algum grau de depressão, ele entraria na internet e teria a sua depressão, a sua oscilação de humor mitigada, regularizada, estabilizada através dessas conexões mais reforçadoras. O que nós temos hoje, na verdade, é a explicação que, na verdade, a dependência de internet é sim um diagnóstico primário. Ela se constitui, muito possivelmente, num novo transtorno psiquiátrico do século XXI. Da mesma maneira, agora, entre parênteses, que a gente já começa a analisar a dependência de celular, e que essa dependência de internet, ela hoje está estimada em aproximadamente 10% dos usuários. Ou seja, se a gente for considerar aqui no Brasil, que temos aí 55 milhões de usuários de computador, provavelmente 10% deles já serão dependentes sem saber. E principalmente, né, eu acho que o que mais nos preocupa é a categoria aí dos jovens e dos adolescentes. Por que isso? Porque biologicamente o cérebro ele só vai atingir a sua maturação por volta dos 20 e 21 anos. Ou seja, até essa fase de idade, aquilo que nós chamamos de pré-frontal, o córtex pré-frontal, que é a sede do conhecimento, mas também é aquele local onde existe o freio comportamental. No caso desses adolescentes, esse freio não está ainda biologicamente estabelecido. Então, os jovens seriam, de uma maneira ou de outra, muito mais vulneráveis a esse problema. Por isso, então, a nossa preocupação de tentar desenvolver terapêuticas e até tentar estabelecer critérios de manejo social em ampla escala. Porque o que a gente tem percebido é que cada vez mais precocemente as pessoas nos procuram. Eu sempre gosto de citar o caso de um menino, anos que ele entra em contato através do nosso site e ele diz assim: olha, eu não consigo parar de jogar, vocês são a minha última esperança, socorro, socorro, socorro.
Quer dizer, se um menino de 8 anos já tem essa consciência, porque, de fato, as coisas não vão muito bem nesse aspecto. Pois é, você disse aí que tem muita gente viciada que nem sabe que é viciada. É isso? A pessoa que não dá conta, fica o dia inteiro na internet, julgando em sites de relacionamento, na rede social, é por aí? O que nós percebemos de uma maneira geral é que existem alguns critérios clínicos que são utilizados para que possamos delinear se o indivíduo de fato ele apresenta essa dependência, né? A pergunta clássica que normalmente nos é feita é, bom, então o indivíduo ele fica por volta de 7 ou 8 horas, isso é indicativo de dependência? Bom, eu responderia que não, é evidente que não existe um único critério. Eu, como psicólogo, como pesquisador, talvez eu não fique 8 horas, mas fique 6 horas, 7 horas por dia. Então, o grande divisor de águas, de uma maneira ou de outra que nós entendemos, é quando o indivíduo, progressivamente, ele prefere as experiências que são mediadas pela internet àquelas que ele teria na vida real. Ou seja, quando um rapaz, por exemplo, com obesidade mórbida, que tem dificuldade de conhecer uma parceira, ele prefere se relacionar utilizando a internet como uma forma alternativa. Então, neste momento, quando o indivíduo, de fato, faz essas idas e vindas e ele começa a apresentar dificuldades de retorno, aí sim começaria, então, efetivamente, o que a gente vai chamar de dependência. Existe um caso clássico que eu sempre conto de um jovem que nos procurou, e esse jovem chegava a ficar 44, 45, 46 horas ininterruptas na frente do computador. E essa mãe, quando nos procura, ela está muito assustada e começa a conversar com esse jovem, e ele diz o seguinte: de fato eu fico esse tempo todo, né? Eu me alimento mal e porcamente, né? Eu urino na calça, eu evacuo na calça, né? Exatamente para que ele não perca os pontos que ele ganhava em jogos, esses jogos multiusuários que nós conhecemos, né? Então o que acontecia com ele? A cada 6 ou 7 horas de jogos ininterruptos, ele conseguia atingir o score no nível máximo e ele entrava num site de vendas e vendia a senha desse personagem. E o que ele me dizia? Olha, tio, provavelmente um rapaz, né, que tem condição de pagar R$500 e se sente um lixo, ele vai ficar usufruindo de uma falsa identidade durante alguns dias até que ele perca os pontos. Mas se bobear, tio, eu ganho até mais do que você, né? Então, o que a gente observa aí? São fatores de ordem pessoal, fatores de personalidade, fatores familiares, obviamente. Quer dizer, se você tem um filho que fica 45 horas e você não faz nada, isso na verdade é a ponta de um iceberg. Provavelmente deve ser também fruto de uma desestrutura familiar. E finalmente a questão econômica que ele conseguia levantar aí os fundos. Ou seja, nós temos uma somatória de fatores que hoje se constituem essa grande zona pantanosa que é a dependência de internet e que a grande maioria das pessoas, inclusive colegas, né, da classe da saúde mental, sequer tem noção. Então, a nossa preocupação é que talvez esses jovens ainda tenham que envelhecer durante muito tempo para conseguir ter um grau de intervenção razoável. Okay. Gosto de lembrar sempre um último exemplo, antes de passar a palavra. Há alguns anos atrás foi feito, 4, 5 anos atrás, uma pesquisa de quanto tempo que uma pessoa com uma depressão clássica, que supostamente até uma criança saberia identificar, levaria para poder receber um diagnóstico correto, na peregrinação por profissionais de saúde. E o resultado que nos apareceu foi espantoso. Uma pessoa com depressão, ela leva, em média, 5 anos até que ela consiga ter uma terapêutica correta. Quer dizer, falamos aqui de uma depressão. Imagine, então, uma dependência de internet que, de uma maneira ou de outra, as pessoas pouco sabem a respeito. Com certeza. Cristiano, obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil das Gerais. Boa noite. Eu que agradeço. Então, gente, uma reflexão, né, interessante. Olha, o Milton Alves Ferreira, do bairro Anchieta, ele fala que, ele diz que a internet tem os dois lados, o bom e o ruim. O bom é conhecer pessoas, lugares, o ruim é o da exposição. Você disse, né, as pessoas se expõem demais. Eu acho que cada pessoa deve ter um critério para selecionar o que é bom e o que é ruim. É isso mesmo, a gente adquirir essa consciência, né? Com certeza. Só comentando, eu fiquei extremamente assustado com a entrevista. Eu também. Eu percebi que as 3 coisas que ele falou eu sou viciado, tanto celular, quanto jogo, quanto internet. Tem que procurar a clínica com urgência. Sabe, Roberto, eu acho o seguinte, que o grande dilema que todos nós vamos ter de agora em diante é saber se a gente deve ou não publicar determinados conteúdos a nosso respeito apenas na esfera privada ou na esfera pública. E isso faz com que as pessoas muitas vezes não saibam descobrir essa linha divisória com muita clareza e acaba fazendo com que
haja uma grande exposição e, consequentemente, há riscos em relação a isso. Com certeza. Nós temos que fazer intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais. Combinado? Olha só, liga 3209-0021, tem os 2 livros, são 3 kits com 2 livros. Presentão, né, gente? Vamos combinar. Turma do Facebook também tem 3 livros, 3 ganhadores. Entra lá, facebook.com/Brasil das Gerais. Tem que curtir nossa página, viu? Depois você entra lá no sorteio. E a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.